Graça e paz, graça e paz a todos. Aleluia, Jesus, aleluia. Graça e paz, Áureo, seja bem-vindo. Como é que estás? Aleluia, aleluia. Aleluia, seja bem-vindo. Vão entrando, se acomodando. Graça e paz, graça e paz. Flávia, seja bem-vinda. Como é que estás? Como é que foi o dia? Também estou bem, meu irmão. Tá tudo bem, graças a Deus. Graça e paz, sis. Aleluia, aleluia. Prontos para mais um dia de leitura. Leitura bíblica. Hoje vamos ler 1 Coríntios, capítulo 8. Amém? Aleluia. Se alguém puder, por favor, escrever 1 Coríntios, capítulo 8 nos comentários, assim eu já fixo. E fica já fixado, né? Que é para quando outras pessoas entrarem, saberem aonde é que a gente está. Amém? Todos bem, tu? Tá tudo bem, também aqui tá tudo bem, Flávia. As crianças aí de férias, mas também já hoje é o último dia, né? Obrigada. Obrigada, Cis, Deus abençoe. Já fixei o comentário, assim conforme as pessoas vão entrando, já sabem onde é que a gente está. Amém? Aleluia. Vamos esperar uns 2 minutinhos, né? Que mais pessoas entrem. Amém. E enquanto isso, vou fazer um breve resumo, né? Sobre o capítulo ontem. Lemos o capítulo 7. Amém? E falamos sobre o casamento. Amém? Falamos sobre a relação marido e mulher. Falamos sobre solteiros, né? Falamos já sobre os que não estão casados, têm que casar já. Amém? Seja bem-vinda, Sofia. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Vão entrando, se acomodando. Peguem já vossas Bíblias. Quem tiver, quem puder. Quem não tiver, basta ouvir. Amém? Que já sabemos, né? Que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, independentemente de termos a Bíblia física ou não, se estivermos só atentos, já é bom. Amém? Se tiver a Bíblia física, melhor ainda, porque eu gosto de apontar, gosto de, né? Assinalar, sublinhar, marcar. Tem sempre aqueles capítulos, aqueles versículos, né? Aquelas palavras pontuais que saltam assim o nosso entendimento. Então, se nós sublinharmos, depois fica já ali. Da próxima vez que formos ler, já sabemos onde é que está. Amém? Então, ontem falamos sobre casamento, falamos de uma vida conforme o chamado de Deus. Quando solteiros, né, que as pessoas que estão solteiras, segundo Paulo, que continuassem solteiros, né, na missão de, primeiro, fazer a vontade de Deus, né? Se a pessoa tiver já uma orientação, tiver com, como é que eu posso dizer, um propósito, né? Descobrir qual é o propósito. A pessoa já sabe que propósito tem para Deus, então a pessoa não deve correr que é para buscar já o casamento, né? Buscar casar. Também dependendo da idade da pessoa, claro, de muitos fatores. Mas quem tem propósito, às vezes o propósito tem que ser cumprido ainda enquanto solteiro, que não tem aquelas distrações todas do casamento, aquelas preocupações todas, né? De uma pessoa que já é casada. E depois, também, quando a gente procura fazer primeiro o propósito de Deus aqui na Terra, a gente dá tempo, amém, de encontrar a pessoa certa, porque às vezes as pessoas se precipitam, né? E acabam por ficar com alguém que não era da vontade de Deus, enfim. Então, quando a pessoa dá o seu tempo devido, né? E deixa Deus realmente à frente das coisas, então Deus sempre vai colocar a pessoa certa no momento certo, amém? Uma pessoa que vai estar com um propósito alinhado ao teu, amém?
para seguirem. Então, depois de casados também, né? Também falamos sobre isso. Quem está casado e está a seguir o propósito de Deus. Acho que deu uma travada na internet. Falamos também sobre as que estão viúvas, né? Paulo, como um bom solteirão que foi, um homem que se guardou, amém? Ele decidiu não casar, decidiu simplesmente não, foi um ato mesmo, né? Assim, nobre. Ele decidiu caminhar só para a obra, fazer só a obra do Senhor e preferiu não casar, dentro das circunstâncias também, né? Naquele tempo o cristianismo estava a começar, amém? Havia muita perseguição. Ele foi o apóstolo que foi levantado por Jesus, né? Por Deus, para levar a palavra aos gentios. Então havia necessidade de estar sempre a mudar de local, né? De país. Então ele viajava muito. Então, e depois viajava, ia preso, ou seja, havia muita perseguição né? De certeza que foi a melhor coisa que ele fez para dentro do contexto, né, da vida dele, né, do momento que ele estava a viver. Então o melhor para ele, no caso, né, foi não casar, não constituir família, e viveu para a obra, viajava, ficava um tempo num grupo, né? Aquele grupo depois levantava um líder que dava continuidade do trabalho, depois ele tinha que viajar outra vez, e depois apanhavam, depois ia preso, depois prontos, nós já temos lido, né? Desde Atos, e fomos vendo como é que foi a vida de Paulo. Então não foi fácil, amém? Então creio que no caso dele entende-se perfeitamente a decisão dele não ter se casado. Então ele aconselhava, ele disse, né, olha, quem tiver solteiro, fica assim. Eu aconselho que fique assim, amém? Quem tiver viúva também aconselho, mas para a pessoa não pecar, né, dentro das necessidades, né, do próprio, como é que eu posso dizer, do próprio corpo, né, vamos assim dizer, né, as necessidades sentimentais, né, amorosas, vamos assim dizer, a pessoa quer estar com alguém, quer partilhar a vida com alguém, então não havia problema. Ou seja, ele deixou claro que eram conselhos dele, não vinham de Deus, amém? Não era uma regra, não, Deus disse assim, 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 era ela falar, ela dar o conselho dele, ela falar dentro da experiência dele, dentro da realidade dele, amém? E foram palavras, né, muito pontuais, que nos edificaram muito ontem, né, na leitura. Amém? E hoje vamos dar continuidade à leitura. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 8, né? E hoje vamos falar sobre os alimentos sacrificados a ídolos. Amém? Então, estamos já dentro do nosso tempo. Penso que já posso começar a leitura. Amém? Como a leitura de hoje é bem curta em relação a ontem, por exemplo, eu tenho aqui preparado algum ensinamento acerca do jejum, como é algo que me foi solicitado, né? Algumas pessoas pediram que eu falasse um pouquinho mais sobre o jejum, porque querem entender, querem, né, saber mais. Então, dentro do tempo e dentro da vontade do Espírito Santo, terminando a leitura, a gente entra no tema do jejum, amém? Mas vamos deixar o Espírito Santo nos guiar dentro da palavra e ver o que é que vem, amém? O que é que ele vai trazer para nós, amém? Aleluia, Jesus. Então diz assim, na versão que eu tenho, que é a NVI, diz: a comida sacrificada aos ídolos. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa saber alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Amém? Vou fazer o seguinte, vou entrar primeiro na questão do alimento, que foi logo o primeiro versículo, e depois aqui vem sobre o conhecimento, né? Porque dentro destes 3 capítulos, né, tem 2 assuntos. Então vamos falar primeiro dos alimentos. Nós lemos no livro de Atos, no capítulo 15, que eu até anotei, amém? Nós lemos que
houve um concílio entre os judeus, porque quando os judeus, entenderam que a palavra de Deus, que Jesus não veio só para eles, não veio só para o povo judeu, não veio para libertar só eles entenderam que os gentios também estavam dentro do plano de salvação. Então houve a necessidade dos judeus fazerem um concílio, ou seja, fizeram uma reunião, amém, para ver o que os gentios, iriam fazer dentro dos costumes, dentro das leis que eram impostas aos judeus, amém? Então nós já sabemos que os judeus tinham regras, tinham leis, as 613 leis dadas por Deus a Moisés, amém? E que eles precisavam de cumprir aquelas regras, aquela lei. Mas quando Jesus vem e nós passamos a estar no tempo da graça, onde a salvação vem por Jesus Cristo, amém? Então, uma vez que já não precisava de se cumprir todas as leis para garantir salvação, mas basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador, arrepender dos pecados, ser batizado, amém? E recebemos o Espírito Santo, então temos a salvação. Então, quando os judeus vão passar a mensagem, vão passar como é que se diz? Como é que tem uma expressão que se diz? Pronto, vão passar como é que se diz? Ai meu Deus, queria falar a palavra certa, mas as boas novas. As boas novas. Quando os judeus vão dar as boas novas para os gentios, dizer, olha, a partir de agora a salvação tem Jesus, assim. Então, entre eles houve ali um grupo, os fariseus e outros mais, acharam que, não, agora vamos também dizer aos gentios que eles têm que fazer circuncisão e têm que guardar o sábado e têm que fazer aquilo tudo que eles, já faziam, porque já fazia parte como é que eu posso dizer? Da religião, será que é a melhor forma de falar? Do modo de viver, Pronto. Então, levantou-se, o outro grupo, que era constituído por Paulo, Pedro, Timóteo, Barnabé, se não estou em erro. Então, eles disseram, não é justo, nós dizermos aos gentios que é para eles fazerem tudo aquilo que nós fazemos, sendo que nem nós conseguimos cumprir tudo. É difícil até para nós, quanto mais para eles, que não tem essa regra. Uma coisa é tipo, nós já nascemos dentro disso, já os nossos pais já nos ensinaram, nós já não fazemos desde criança, vamos assim dizer. E você hoje falar para pessoas novas, que estão a voltar, que estão a vir para Deus, estão a vir para o caminho do Senhor, e olha, não pode fazer ou seja, são muitas regras que é para as pessoas, não cumprirem. Então vamos chegar a um consenso. Então eles fizeram uma reunião, que essa reunião é chamada de concílio, onde eles viram que leis, que regras é que os gentios precisavam de manter. Uma delas é a abstinência, vamos falar assim, de alimentos, sacrificados. A outra era a imoralidade sexual e a outra era o sacrifício, o se alimentar de animais. Como é que se diz? Deixa eu ler, que é para não falar toa. Deixei aqui, vamos ver. Ok, abstenham-se de comida contaminada pelos ídolos, ou sacrificadas, imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do sangue, amém? Então são essas quatro, vamos assim dizer, não são só três, porque o sangue também é uma das proibições, vamos assim dizer, que os gentios também precisavam de guardar, amém? Então aqui Paulo começa a dizer, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, ou seja, vocês já sabem, vocês são um grupo de cristãos que está em Corinto, na Grécia, então eu já estou a falar com vocês sobre o que vocês estão a fazer e tudo mais, sobre a questão dos alimentos sacrificados, vocês já sabem. Amém? Então, Paulo deixa essa abertura aqui. Então, a pergunta que nós podemos nos fazer é o que seriam alimentos sacrificados a ídolos? Então, todos os alimentos sacrificados a ídolos, ou seja, alimentos sacrificados a ídolos, são todo alimento, seja o animal, um animal morto e apresentado a uma entidade ou a uma divindade, ou alimento já feito, já preparado.
sempre que se faz um alimento e se apresenta esse alimento para uma entidade ou uma divindade, nós estamos a apresentar aquele alimento a ídolos, amém? Então é considerado alimento a ídolos, ou seja, esse alimento já está impuro, esse alimento já não pode ser consumido por nós, independentemente de sermos judeus ou gentios, amém? Está dentro das proibições, então eu queria só esclarecer esse pormenor. Depois, aqui, continuando a leitura, Paulo diz: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Ou seja, Paulo está a advertir, né? Quando nós achamos que já temos muito conhecimento, é natural, né? Você pega, começa a estudar alguma coisa, então você já se sente, não, eu sei tudo, né? Eu sei, eu falo com conhecimento, eu falo com bases, né? Na minha investigação, nos meus achados, ou enfim, o que Paulo está falar aqui é que quem acha que conhece tudo, quem acha que sabe tudo, não conhece nada, ou seja, ainda precisa de aprender. Ou seja, por outras palavras, vamos ser mais humildes, amém? Vamos reconhecer que por mais conhecimento que tenhamos, ainda temos muito que aprender, ainda existe muito por se descobrir. E aqui ele diz, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus, ou seja, o amor a Deus, amém? Não basta só nós crermos em Deus, nós temos que amar a Deus, nós temos que reconhecer Deus, amém? Então Paulo diz que quem ama a Deus, este é conhecido por Deus, ou seja, quando nós mostramos amor, demonstramos amor a Deus, nós reconhecemos Deus como nosso Senhor, então Deus já nos conhece. Amém? Podemos ser invisíveis para a sociedade, podemos não ser nada para a sociedade. Não sou a pessoa de tal, ou o doutor tal, ou o filho do fulano de tal. Amém? Mas o facto de eu amar Deus, de eu reconhecer Deus como meu Pai Celestial, como meu Deus, amém? Então já me torno conhecido por Ele e isso me basta. Pode ninguém me conhecer na sociedade, mas o fato de Deus me conhecer, amém? Já é a melhor coisa, o melhor presente que podemos ter aqui nessa terra, amém? Depois no 4 diz, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Isso por quê? Porque existem pessoas que fazem esse tipo de sacrifício, amém? Fazem o sacrifício, né? Fazem a oferenda, alimentam-se disso, mas para nós cristãos, que Paulo aqui está mandar essa carta para os cristãos, está a mandar essa carta para pessoas que entendem da palavra e sabem que os ídolos são entidades, amém? Não são, eles chamam de deuses, as pessoas que creem, né, que aquela pessoa que tá, aquele ser, aquela coisa, o nome que vocês quiserem dar, que está a receber aquela oferenda, está a receber aquele sacrifício, aquele, né, ao apresentar o alimento, a pessoa considera este ser um Deus. Mas Paulo está a dizer aqui, nós crentes sabemos que eles não são nada, eles não são nada, é tudo menos Deus, amém? Só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de facto há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Amém? Lembrando que Paulo está a falar para nós que temos esse entendimento, amém? Pessoas que entendem que só existe um Deus e que todas essas entidades chamadas de deuses, para quem crê nelas, mas para nós não são nada, amém? Não servem para nada, amém? Depois no 7 diz, contudo, nem todos têm este conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Amém?
Então, Paulo aqui está a explicar o que acontece com pessoas que fazem esse tipo de ritual, esse tipo de apresentações, creem nessas coisas, amém? Então, Paulo está a dizer que essas pessoas, como não têm o conhecimento, né? Não têm o conhecimento que nós temos, vamos assim dizer, eles não conhecem as escrituras, não sabem o que a palavra de Deus fala sobre esse tipo de prática. Então, essas pessoas fazem isso, comem esse alimento como se fosse um sacrifício, ou seja, não, eu apresentei esse alimento, então pronto, dependendo da finalidade, imagina que seja, não vou apresentar como forma de gratidão, tipo assim, né? Eu acredito nessa coisa aqui, é o Deus, né? Então vou apresentar essa comida e depois todo mundo em casa vai comer, e é tipo assim, é como se fosse uma gratidão. Então Paulo está a dizer que não é nós, né, que temos o entendimento, sabemos que tudo vem de Deus, tudo é Deus, né? Que tipo o alimento que nós temos, amém? Quem nos dá essa graça, esse presente, vamos assim dizer, é Deus. Então isso não é nada. Mas essas pessoas, como estão habituadas a fazer isso? Não, vou oferecer por forma de, não sei, eu nem sei que exemplos dar, mas pronto, acho que todo mundo tá a conseguir apanhar, né, entender o que Paulo quer dizer, ou está -se a referir a apresentar o alimento. Mas o importante aqui para nós entendermos é que nós cristãos que conhecemos a palavra entendemos que esse ato não significa nada, é algo inútil porque só tem um Deus. E depois Paulo fala que estas pessoas, como a consciência deles é fraca de que? De falta de conhecimento, fraca no sentido de estão a fazer algo errado, estão a fazer porque creem naquilo, ou não querem ler a Bíblia, ou leem e entendem errado, enfim, tem vários motivos, amém? Ou tem outras crenças. Então Paulo está a dizer que para além da consciência deles ser fraca, ou seja, pelo facto da consciência deles ser fraca, do entendimento deles ser fraco, então eles têm a consciência contaminada. Amém? Que muitas das vezes que nós temos o entendimento, se nós formos explicar, essa pessoa vai achar que nós é que estamos errados, que nós é que estamos a fazer mal. Ou seja, eles vão achar que nós tínhamos que estar a fazer a mesma prática, fazer a mesma coisa, sacrificar animais, fazer apresentações de alimentos, amém? Então ele está com a consciência contaminada. Então a nossa oração é para que Deus abra o entendimento dessas pessoas, para que Deus abra a visão espiritual, o entendimento espiritual, os ouvidos espirituais, e dê sensibilidade para a pessoa realmente abrir os olhos e sair desse engano, amém? Então para que a mente dessa pessoa não esteja contaminada, porque quanto mais sacrifícios, quanto mais oferendas, quanto mais práticas desse tipo a pessoa fizer, mais contaminada essa pessoa fica, mais fechado está o coração, mais empedrado, vamos assim dizer, está o coração e o entendimento. Então às vezes é uma luta ali que é para a pessoa perceber isso, amém? Mas com oração tudo é possível, amém? Com oração, com fé, Deus é capaz de quebrar todas essas barreiras do entendimento, neutralizar toda essa contaminação em nome de Jesus, amém? O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder sobre todas as coisas. Então não tem nada que com oração não se resolve. Então às vezes não é o muito falar que vai fazer com que a pessoa entenda, mas é orar, entrar, amém? Num propósito de oração. E nós daqui a pouco vamos falar um pouco do jejum, e o jejum também é uma forma de quebrar, amém? Essa mentalidade bloqueada, contaminada, amém? Então, no 8 diz assim: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos, amém? Isso falando, ele ainda explicando sobre essa coisa de apresentar a comida, amém, a essas entidades. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Nós já tínhamos falado há alguns capítulos anteriores, né? Sobre sermos pedra de tropeço na vida de alguém, amém? E aqui Paulo volta a falar, e eu volto a ressaltar que às vezes nós fazemos coisas que, por exemplo, nós somos cristãos e as pessoas que estão ao nosso redor sabem.
né? Não somos cristãos escondidos, camuflados ou, né? Como infiltrados. Não, as pessoas sabem. Então, há coisas que nós não podemos fazer, principalmente ao pé de pessoas que não são crentes, amém? Por quê? Porque os não crentes, eles têm muitas ideias sobre o cristianismo, assim, ideias vagas que eles vão ouvindo, vão vendo, vão aprendendo em vários, né, ao longo da vida, vamos assim dizer. Então, há coisas que a gente como cristão faz e passa a ser pedra de tropeço na vida deste não crente. Esse não crente às vezes não se converte por causa de uma palavra que a gente fez ou falou, uma atitude que a gente tomou, amém? Então nós temos que ter muito cuidado e pedir sempre a Deus discernimento de espírito, amém? Sempre que Deus nos amadureça espiritualmente, que nós deixamos de ser o cristão do leitinho, da papinha e nos tornemos cristãos sábios. Então atitudes, eu vou dar um exemplo que me veio agora à cabeça. Eu já tinha falado em algumas lives atrás que eu não bebo álcool há cerca de quase 4 anos. Não bebo, decidi não beber. É um propósito que eu tenho com o Senhor, amém? Não me faz falta, então não coisa. Mas eu quando vou a um restaurante, por exemplo, eu também não bebo refrigerante, né, Coca-Cola, eu não bebo, mas isso não foi nada que eu fiz com Deus, foi algo que eu decidi para a minha saúde. Entretanto, quando eu vou a um restaurante, eu peço sempre um mocktail. Mocktail, para quem não sabe, é um coquetel sem álcool. Por que eu gosto de pedir um mocktail? Porque o mocktail, né, como o coquetel, ele vem todo num copo enfeitado, com uma frutinha, com assim, aquela coisa bonita que a gente vê, né? Então, tem pessoas que dizem, eu não vou para o restaurante comer frango, porque eu já como frango em casa, né? Tipo assim, já como frango todos os dias, vou mais para o restaurante, vou pedir frango. Não, vou pedir algo que eu não como em casa, né? As pessoas têm esse conceito, têm essa forma de pensar. Na minha opinião se eu já posso beber um iced tea ou beber um sumo, né? Um suco para meus irmãos brasileiros em casa, para que eu vou chegar mais no restaurante e vou pedir mais, um sumo de laranja? Eu já posso beber em casa, então eu peço sempre um mocktail, que é vem a bebida, né? Ali toda bonitinha num copo especial, mas é sem álcool. Sem álcool, absolutamente. Então, no restaurante é mocktail e não cocktail, que o cocktail é que vem com álcool, amém? Então, já há algum tempo atrás, né, que eu já comecei com isso, ou seja, desde que eu parei de beber, eu sempre pedi mocktail e eu tirava foto e publicava, né, fazia story pro Instagram. Porque é bonito, tem uma apresentação, né, uma presença, vamos assim dizer, bonita. Então, eu tirava, fazia uma story e publicava. Detalhe, eu nunca escrevi que não tem álcool. Por quê? Porque é algo que só interessa a mim. Para que eu preciso de explicar às pessoas que não tem álcool? Eu não preciso dar satisfação da minha vida. Mas eu parei de fazer isso. Eu ainda tiro foto. Até hoje tiro. Se eu for a um restaurante, eu vou tirar. Até faço um story, um boomerang. Mas eu já não publico. Por quê? Porque o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo me disse assim: se você não diz que não tem álcool, todo mundo que vir essa foto, esse boomerang, vai achar que tem álcool. E se você diz que não bebe, ou as pessoas que tem, porque há pessoas que até não crentes, que sabem que crente não pode beber álcool. Amém? Então, se uma pessoa que é não crente vir a tua foto, vai achar essa que diz que vai à igreja, mas está aí a tirar foto de bebida alcoólica. Então, é o testemunho que eu estou a passar quando eu pego e publico uma foto assim. Amém? Então, o Espírito Santo falou comigo. Amém? É comigo que ele falou. Não posso pegar e falar por ninguém. Eu vou falar comigo. Foi comigo que ele falou. Então, eu parei de ter essa atitude, porque eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu não quero que as pessoas que não bebem, ou que acham que não, nenhum cristão deve beber, e por que estás a beber. Então, é isso que nós precisamos de ter consciência. Que exemplo é que estamos a passar? Mas Mara, a vida é minha, é que sei, as pessoas é que sabem. Sim, mas eu não sei, cada um de nós sabe aquilo que quer passar, amém? Então, no meu caso, eu quero dar um bom testemunho sempre que eu puder, porque eu já sou tão falha, eu já faço tanta coisa errada, então aquilo que eu posso fazer certo, eu vou fazer os possíveis de eu fazer certo, amém? E aquilo que eu não consegui fazer, olha, eu peço que me perdoem, e a vida é assim, amém? Mas eu vou tentar sempre fazer o certo, e eu
o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, não publica. É bonito, tiraste uma foto, apanhaste um bom ângulo, não publica. Não é bom testemunho, vai ser pedra de tropeço na vida de alguém. Então eu simplesmente parei. Amém? Até um dia, se calhar eu vou escrever, minha mulher, minha irmã, meu irmão que está a ver essa publicação, essa bebida não tem álcool, então não me julguem. Enfim, vou esperar que o Espírito Santo também vai me instruir. Amém? Então é isso que nós temos que aprender. O que é uma pedra de tropeço? O que eu posso fazer de diferente nessa vida? O que eu posso fazer para impactar positivamente a vida de alguém? Amém? Então, é essa reflexão que nós precisamos de ter, e está sempre ali, amém? Então, Paulo fala sobre isso, amém? Aqui nesse versículo. Depois ele diz assim, no versículo 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Amém? Paulo está falando de comida aqui, eu dei o exemplo da bebida, amém? Mas se nós pegarmos e formos maduros espirituais e abrirmos esse leque de opções, esse leque de variedade, será que vamos deixar só na comida e na bebida? Ou podemos levar para outros exemplos? O que eu faço ainda, sendo cristã, que afeta o outro? Amém? Então, vamos sempre, eu peço que cada um de nós está aqui na live, sempre se exercite, amém? O seu interior e sempre busque por mais, amém? Sempre vai, eu faço isso na comida, na bebida, mas vou fazer mais alguma coisa, amém? Então sempre devemos analisar o que nos impulsiona a fazer coisas, amém? Porque às vezes nós estamos a fazer coisas boas, mas com a intenção errada, amém? Então é isso que nós precisamos de começar a treinar o nosso músculo, amém? Então Paulo está a dizer aqui, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Amém? Ou seja, Jesus morreu por cada um de nós. Mas aquele irmão, aquela pessoa que está fraca, aquela pessoa que está começando a andar ainda, a caminhar, às vezes está só ali a nos analisar, deixa eu ver como é que ela faz, como é que ele faz, que é para fazer também igual, tá a ver? Então é isso que nós precisamos de ver. Será que nós vamos ser pedra de tropeço na vida de alguém ao ponto dessa pessoa ser destruída? E às vezes nós estamos a fazer conscientes, naquele espírito de tipo, cada um sabe de si, cada um é adulto. Não podemos agir assim, porque temos sempre que entender que na vida espiritual existem os níveis, existe o bebê, então você não pode deixar um adulto que vai dizer, ele é adulto, ele sabe o que faz, mas espiritualmente falando, ele é uma criança. Então temos que perceber isso, amém? Temos que entender que o amadurecimento espiritual não tem a ver com a idade, não tem a ver com o tempo de casa ou como é que se diz, de crença. Amém? Devia ser assim, mas nós sabemos que às vezes nós levamos tempo a nos posicionar na palavra. Então o fato de estarmos já 500 anos na igreja não significa que temos maturidade espiritual, amém? Então a maturidade espiritual vem do compromisso que nós temos, do posicionamento que nós tomamos, amém? Isso sim define a maturidade espiritual. Então que nós não podemos destruir, né? Que Paulo aqui diz, assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Ai meu Deus, esse aqui foi nem sei se foi pedra ou se foi bloco da cabeça, porque isso aqui traz o que? O nosso entendimento que nós não podemos mesmo viver, não viver só por viver, não, cada um sabe de si, não. Traz-nos mesmo a consciência aquilo que eu acabei de falar. Não podemos, temos que viver sempre a entender que o fraco está a olhar para nós, amém? O que está fraco na fé ou que ainda não está na fé, está sempre a olhar para nós, amém? Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Amém? Paulo está a falar de carne, mas nós
maduros que estamos, amém? Que estamos a nos tornar, vamos entender que carne e outras coisitas mais, né? Amém? Então a leitura do capítulo 8 termina aqui. Como eu disse, é um capítulo bem curto, mas bem intenso, com muito ensinamento, como toda a palavra do Senhor. Então eu queria entrar um pouco no tema do jejum, amém? Eu não sei se alguém que esteja aqui na live tem assim alguma dúvida específica acerca do jejum que queira expor, né? Pode ser a sua pergunta, pode ser, ou seja, a sua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém. E aí a gente já vai direto na pergunta ou na resposta, amém? Que é para nós aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra, amém? Aleluia, Jesus. Enquanto vocês escrevem, eu vou já definir. Deixa eu deixar aqui a Bíblia, porque pode ser que eu tenha que abrir algum capítulo. Aleluia. Então, eu vou definir aqui, dentro do meu estudo, o que é o jejum. E caso surja alguma dúvida, ou vocês já têm alguma dúvida aí com vocês, não, por favor, não se sintam constrangidos de compartilhar, porque é muito comum outras pessoas terem a mesma dúvida, amém? Então diz assim: o jejum espiritual é a prática de se abster voluntariamente de alimentos, líquidos ou outras atividades por um período determinado, com o objetivo de fortalecer o espírito, desenvolver autodisciplina e aumentar a sensibilidade para questões espirituais. Amém? É um ato de renúncia consciente que envolve foco, reflexão e elevação da mente acima das necessidades físicas, permitindo um maior alinhamento com valores espirituais. Amém? Nós estamos a falar de jejum espiritual por quê? Porque existem outras formas de jejum. Por exemplo, hoje fala-se muito sobre o jejum intermitente. Amém? Qual é o objetivo do jejum intermitente? Tem a ver com saúde, tem a ver com perca, né, de peso, amém? Estética. Tem um jejum também que é feito inconscientemente, vamos assim dizer. Assim, você acorda, tenho que sair, não consegui tomar um pequeno almoço e depois estive na rua, não almocei, só vou jantar. Esse é um jejum que você faz tipo inconsciente, né? Tipo, não foi a minha intenção jejuar, mas acabei por jejuar porque estive na rua e não tive como comprar comida, ou não tinha fome, não tinha vontade de comer. Então esse é um jejum inconsciente, vamos assim dizer, né? Então o jejum que é feito com propósito também de saúde. Por exemplo, a pessoa tem uma análise, né? Tem que fazer um teste de sangue e o médico diz, vai fazer o exame ou o teste, né, em jejum. Então tem sempre um propósito, amém? Neste caso específico, nós estamos a falar de espiritualidade. Qual é o objetivo? Por que as pessoas devem fazer jejum? Então aqui aprendemos, né, que o jejum é para fortalecer o nosso espírito, desenvolver autodisciplina e aumentar a sensibilidade para questões espirituais. Nós estamos a falar há pouco tempo do amadurecimento. Quem é maduro, quem ainda está fraco na fé. Então o jejum ajuda a ganharmos essa maturidade espiritual, amém? Nos ajuda a como é que eu posso dizer? A chegar num nível onde possamos entender melhor as coisas espirituais. Mara, tu tens falado de coisas assim que para mim, meu Deus, estão muito confusas, eu não entendo o que queres dizer, o que a palavra quer dizer. Então, com o jejum você vai entender, abre a mente de uma maneira, abre realmente os olhos e o entendimento espiritual de tal maneira que você próprio fica assim, tipo, peraí, eu não entendi isso, mas como é que isso é assim? Então, você começa a ver as coisas de Deus, as coisas espirituais, de uma forma sobrenatural. Você não vê só o que você vê, vamos assim dizer. Você vê além, amém? Os teus horizontes aumentam, ampliam, e o jejum tem essa particularidade. Existem outras coisas que o jejum faz, que é em termos de saúde mesmo. Se você está fazendo com um propósito espiritual, às vezes ele vai, ou seja, tem vezes, né, se a pessoa tiver alguma condição física, o jejum também trazer, de certa forma, uma melhoria na saúde. Isso está provado cientificamente. E o jejum te fortalece, te liberta também. O jejum também ajuda em processo de libertação. Não sei se vocês se lembram, né, de uma passagem onde Jesus, né, até já falei anteriormente,
que os discípulos de Jesus, né, os apóstolos, eles já faziam libertação, eles já oravam para expulsar demônios, eles já faziam milagres, porque Jesus já estava a treinar eles, amém? Jesus fazia, eles viam. Então chegou uma altura que Jesus disse: agora vocês vão começar a fazer, vocês também vão de 2 em 2, e Jesus mandou eles: olha, você vai para norte, sul, né? Deu lá os nomes das cidades, e eles precisavam de ir e fazer milagres, expulsar demônios e pregar a palavra, amém? Então, em certa ocasião, esses discípulos que já estavam, né, já estavam dentro, vamos assim dizer, já faziam as coisas, eles tentaram expulsar um demônio, né? Havia um jovem que estava possesso, e eles tentaram e não conseguiram. Como o mestre estava perto, então eles chamaram: mestre, olha, esse homem está aqui. E Jesus, né, pegou e expulsou aquele demônio, acho que era uma legião, se não estou em erro. E aí eles perguntaram: mas Senhor, por que nós não conseguimos? Uma vez até que nós já fazemos, né? Quando eles fazem a pergunta foi nesse sentido. E Jesus diz: porque existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Amém? Então nós entendemos que o jejum também liberta. Não só ajuda você a poder libertar alguém. Amém? Se você tiver que fazer uma oração de libertação, se você tiver que orar, por exemplo, por uma pessoa, um ente querido, alguém próximo que você quer que seja liberto de alguma coisa, você pode jejuar em favor dessa pessoa, como principalmente a nós. Quando a gente jejua, nós somos os primeiros a ser libertos, amém? Então o jejum é algo fundamental para a vida do cristão. O jejum não deve ser uma prática, de vez em quando eu faço, não. Deve ser algo que deve ser introduzido no nosso dia a dia. Se você lê a Bíblia todos os dias, se você ora todos os dias, então precisa de fazer jejum pelo menos todas as semanas. Não vou falar todos os dias. Quem já está nesse nível, eu faço todos os dias, todos os dias de semana. Final de semana eu abro, né, o meu sacrifício, vamos assim dizer, mas de segunda a sexta eu estou em jejum, então vivo jejuada. Então o jejum deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, se você ainda não está fazendo, você deve começar o mais rápido possível, nem que for uma vez por semana. Tem que ter um jejum, amém? Isso vai te ajudar a fortalecer, vai te libertar de todas as cadeias, todas as correntes que ainda te prendem, de entender a palavra, de acessar Deus, de acessar o sobrenatural, abrir mesmo para bênçãos que Deus quer te entregar, mas ainda está ali na dúvida: será mesmo? Será? Então todas essas cadeias são quebradas, amém? Então precisamos de trazer isso para o nosso cotidiano. Nosso deve ser uma necessidade biológica, assim como nós comemos, vamos à casa de banho, nós temos que tomar banho, temos que tratar da higiene. Então o jejum deve ser adicionado ao nosso dia a dia, amém? Então depois tem aqui: o jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos, impactando diretamente tanto a alma, a mente, as emoções e vontade. Vejam só como o jejum mexe com a estrutura do nosso corpo, a mente. Quantos de nós estamos ali: ai meu Deus, não consigo assimilar, coisa assim, ou as emoções, às vezes estás bem, às vezes está mal, às vezes estou muito triste, estou deprimida, estou com ansiedade, todas as emoções. O jejum vem e mexe com tudo isso, com as vontades. Eu estou aqui, estou a ver televisão, mas me apetece um chocolate, me apetece não sei o que, coisas que não, você sabe que vai te fazer mal, tipo um chocolate de vez em quando não faz mal a ninguém, mas teve aquelas vontades desregradas que você próprio reconhece que tipo, preciso de pôr um ponto final nisso, senão vai dar pau torto. Então o jejum vem e mexe também com essa área, amém? Depois, quando jejuamos, estamos dizendo não aos impulsos naturais e às necessidades da carne, permitindo que o espírito seja fortalecido e expandido. Esse processo pode ser comparado ao esticamento de um odre, preparando-o para conter algo melhor ou maior. Aqui a palavra odre também encontramos num dos ensinamentos de Jesus, quando ele perguntou aos seus discípulos se era possível colocar vinho novo em odre velho. O odre era
era um recipiente onde se colocava vinho. E esse odre era feito de pele de animal, se eu não estou em erro, carneiro, pronto, um animal, né? Eles usavam aquela pele, punham o vinho que tinha acabado de ser pisada a uva, né? Aquele suco, punham ali dentro do odre, e conforme sofresse aquele suco, né? Sumo, sofresse o processo de fermentação. O fermento, o que faz? A fermentação borbulha, incha. Então, ia inchando, né? Chegava a um ponto que estava pronto. Então, Jesus, quando diz que não se pode pôr vinho novo em odre velho, quer dizer, o odre velho já esticou, já passou pelo processo de esticamento, já chegou no seu limite. Se colocar o vinho novo, ele vai começar a fermentar e o odre já não tem para onde esticar, já não tem elasticidade. Então, rebenta, você perde o odre, perde o vinho, amém? Então, é um prejuízo. Então, o vinho novo sempre deve ser colocado em odre novo, amém? Então, quem é o odre? Quem é o vinho? Nós sempre temos que entender que existem elementos na Bíblia que são simbólicos, amém? Temos que entender o azeite, o que representa o vinho, o que representa o odre, o que representa... Quando Jesus falava em parábolas, o que ele queria falar? Há dias falamos da parábola das virgens, que não tinha as 5 tinham olho, a reserva, outras 5 não tinham. Nós temos sempre que entender o que Jesus quer falar, o que ele queria falar com essas parábolas. Então, nós somos o odre e a palavra de Deus é o vinho, amém? Nós precisamos de estar renovados para receber o vinho novo, amém? Todos os dias que nós viemos aqui para a live, que é para ouvir a palavra do Senhor, para nos alimentarmos da palavra, nós temos que estar renovados, nós precisamos estar com um odre novo, amém? Nosso espírito tem que estar preparado para esse alimento, o nosso odre precisa de estar novo, amém? Então, temos que aprender, né? Mas isso tudo nós vamos chegar lá, amém? Vamos ter esse entendimento. O Espírito Santo vai trabalhar em nós, vai nos ensinar. Mas é o que eu digo, né? Disse. O jejum vai nos ajudar também nisso. Aí, quando eu começar a falar coisas, eu falo isso. Você não percebia antes, você vai começar a perceber. Falar, agora já entendo o que você está dizendo. Então, alguns benefícios do jejum. Aproximação com Deus. O jejum cria um espaço de maior intimidade com Deus, eliminando distrações e permitindo um tempo mais profundo de oração e busca espiritual. Quando eu comecei a jejuar, eu comecei a ter facilidade de orar. Comecei a ter facilidade na leitura bíblica. Era algo que eu sempre desejei, porque eu sei que tem efeito. Eu reconheço que uma oração tem efeito. Eu reconheço que a leitura bíblica tem efeito, mas eu não conseguia. Eu sabia, isso é bom se alimentar de Deus, é bom falar com Deus, é bom estar na presença de Deus, mas por que eu não consigo? Eu sentia que eu ia para frente, né, dava um passo e 3 para trás. Porque vinha o cansaço, vinha o não sei o que, tem que fazer não sei o que, tinha tanta coisa ao meu redor, a minha própria vontade, eu tenho vontade, mas também não quero, não estou assim com muita vontade. Então, quando eu comecei a jejuar, eu sei dizer que as coisas começaram a acontecer de forma que você faz e fica peraí, estou a fazer? Acontece tão naturalmente que você nem se apercebe que você está conseguindo fazer coisas que não conseguia fazer antes, amém? Então, esse é um dos efeitos do jejum. O jejum também dá sensibilidade espiritual, amém? Ou seja, sensibilidade espiritual aumentada. Durante o jejum, a percepção espiritual se torna mais aguçada, permitindo que a pessoa compreenda melhor a vontade de Deus e tenha maior discernimento. Quando nós começamos a discernir a voz do Espírito Santo, quando nós conseguimos discernir o que Deus quer, é para ir? É para ficar? É para falar? Não é para falar? É para agir? Amém? Quando nós começamos a jejuar, então nós começamos a ouvir Deus de uma forma audível. Já não temos dúvida, não é Deus. Não, Deus mandou calar, não é para falar, deixa eu calar. Não é para falar, não é para falar, é para ir. Não é para ir agora, é para esperar. Amém? Então, é essa sensibilidade espiritual que o jejum também nos dá. Falando em libertação, quebra de cativeiros espirituais. Dei o exemplo da
libertação, né, dos apóstolos. O jejum é uma ferramenta poderosa para a libertação de opressões espirituais, auxiliando na quebra de vícios, padrões destrutivos e fortalezas malignas. Vamos analisar opressões espirituais. Às vezes nós temos opressão, não, estou a sentir uma presença, não, quando eu estou a ler a Bíblia começo a ficar com sono, não, sempre que eu vou à igreja começo a bocejar, começo a coisa. Então, essas coisas são quebradas com jejum, amém? Às vezes você nem vai orar por aquilo, porque às vezes a opressão maligna, a opressão espiritual, às vezes é algo sutil, às vezes você não sabe que está sofrendo opressão maligna, você às vezes nem sabe o que é. Então, vou te dar um exemplo. Uma opressão espiritual pode ser uma tristeza. Você acordou triste. Mas eu estou triste porque não ouvi nenhuma notícia triste, não li nada, mas estou assim porque estou me sentindo triste. Isso é uma opressão espiritual. Um cansaço, não fizeste nada. Dormiste ontem o dia todo, hoje acordaste, não fizeste nada, mas estás cansada, estás com peso nas costas, parece que a pessoa subiu não sei quantos andares, ou carregou não sei quanto de peso. Isso é uma opressão espiritual. Amém? Então, o desânimo é uma opressão espiritual. A ansiedade. A ansiedade é o quê? É a preocupação com o futuro. Você nem sabe se vai estar amanhã, mas já está pensando, ai meu Deus, vou comer o quê? E vou fazer como? Isso tudo são opressões espirituais. Isso tira o foco das coisas de Deus, tira o foco das coisas que realmente importam. Às vezes você tem que se preocupar com o teu filho, que não está se sentindo muito bem, mas você está ali também naquela ansiedade, ou naquela tristeza, ou no mal-estar, que você não dá atenção. Às vezes era para dar um medicamento à criança, mas você também está ali oprimida ou oprimido. Amém? Então, isso tudo são opressões espirituais. Então, o jejum auxilia nisso, amém? Auxilia na quebra de vícios. Quantos cristãos lutam com vícios? Quantos cristãos? Tem inúmeras formas de vício, né? E nós entendemos o que é um vício. O vício é uma coisa que a gente tem e não consegue largar. É algo que está acima das forças, acima da vontade. Tem pessoas que estão com um vício e lutam, fazem terapia e não conseguem, não se libertam daquilo. E às vezes a pessoa quer mesmo deixar aquilo, mas não consegue. Então, dá-lhe um jejum aí de 40 dias. Vamos resolver esse problema do vício, amém? Resolve-se. O jejum liberta, amém? Depois tem os padrões destrutivos, que também tem a ver muito com as emoções. As pessoas fazem N coisas, né? Por causa das emoções, distúrbios, amém? Então, padrões destrutivos e autodestrutivos, muitas das vezes é padrão de destruir alguém, né? de afetar alguém, atacar alguém, outras vezes é atacar a si mesmo, amém? Fortalezas malignas, tudo aquilo que foi levantado. Às vezes a pessoa foi consagrada quando era criança. O meu avô me levou numa benzedeira ou numa uma tia que dá banho de não sei o quê. Então a pessoa fica ali, parece que está presa. As pessoas sentem isso. Tem pessoas que não conseguem casar e dizem, na minha família ninguém casa. Ou eu arranjo alguém, mas acontece sempre alguma coisa com essa pessoa, ou comigo, eu não consigo gostar de alguém assim. Enfim, são muitas coisas, amém? E chama-se fortalezas malignas. São coisas que foram levantadas. Fortaleza é o quê? É uma muralha, amém? Que está ali a criar uma opressão na pessoa e a pessoa não sai. Você é como se fosse um hamster, está a correr e não sai daquele lugar. Não, mas eu até só tenho, como é que se diz? Tenho jeito para negócios, eu começo a fazer um negócio, o negócio não dá certo. Começo a fazer uma coisa, vou à falência, começo uma relação e termino, e faço não sei. Então, isso são fortalezas e tem N exemplos, amém? Renovo e fortalecimento da fé. O renovo é para quem já tem fé, mas está com a fé abalada. Teve uma decepção na igreja, teve uma decepção em casa, teve uma decepção com Deus. Tem pessoas que perdem a fé porque perderam alguém, algum ente querido, perderam alguma coisa, então se revoltam com Deus, amém? Então o renovo tem a ver com
né, para pessoas que já tinham, né, que já tinham fé, vamos assim dizer, e precisam de um renovo espiritual, um renovo na fé, um fortalecimento na fé. O jejum fortalece a fé ao remover distrações e focar na dependência total de Deus para sustento e direção. Amém? Agora eu vou começar a ler, tipo assim, só vou listar, já não vou entrar muito porque é uma lista bem extensa. Purificação da alma, vitória sobre a carne, quebrantamento e arrependimento profundo, maior poder na oração. Então, a oração de quem jejua. Meu irmão, minha irmã, se você já ora e você já estava o efeito da oração, quando você começar a jejuar, ninguém te segura. Ninguém te segura. A oração de quem jejua é muito poderoso, muito mais poderoso, amém? Direcionamento espiritual e sabedoria, cura interior, restauração emocional, preparação para o chamado ministerial, reavivamento espiritual, abertura para visões e revelações, unção e poder espiritual, unidade e crescimento na comunidade cristã, amém? Proteção espiritual, transformação de nações e avivamento global, alinhamento com a vontade de Deus, paz interior, vida espiritual mais profunda e consistente, sensibilidade, clareza e direcionamento. É muita coisa, é assim, muita coisa mesmo, muita coisa, amém? Então agora eu queria falar mais ou menos dos tipos de jejum, amém? Tem o jejum. Até então, alguma dúvida? Por favor, escrevam se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber alguma coisa assim, fiquem à vontade para interagir, amém? Jejum absoluto, que é o jejum seco, sem comida e sem bebida, né? Sem líquido. O jejum absoluto é a abstinência total de comida e água por um período determinado. Esse tipo de jejum é intenso e deve ser feito apenas por pouco tempo, 1 a 3 dias, pois o corpo humano não pode sobreviver muito tempo sem água, amém? Então, se você vai fazer um jejum de 24 horas sem comida e sem líquido, pode fazer, né? 24 horas ou um dia, no máximo 3 dias. Mas lembrando que o jejum, né? Vou abrir já aqui um parênteses. Para quem tem problemas de saúde, para quem está fazendo medicação, para quem está grávida, amém? Mulheres grávidas. Então, tem exceções. Há pessoas que não podem fazer jejum, amém? Então, faz jejum de outra coisa. Enfim, tem muitas outras formas de fazer, amém? Depois tem o jejum. Esse é o jejum absoluto, né? Que é sem comida e sem água. Depois tem o jejum total, sem comida, apenas com água ou líquidos simples. Esses líquidos simples podem ser chás, cafés sem açúcar, amém? Lembrando que o açúcar é alimento, o açúcar dá energia, então o açúcar tem que ser eliminado do jejum, amém? Se tiver que tomar sumos naturais, por exemplo, um sumo de melancia é um bom exemplo, um sumo de cenoura, porque tem o açúcar natural, mas, por exemplo, um sumo de... Há sumos, né, as frutas são muito doces, então não pode, amém? Porque a partir do momento que já se ingere açúcar, já não serve. Neste jejum, onde tem líquidos, né? Então eu falei água, chás, cafés ou sumos, chás, cafés e sumos sem açúcar, amém? Também pode-se introduzir uma sopa, amém? Sopas batidas e coadas, ou seja, sopa com legumes e ali coisa não pode, amém? Já é considerado alimento. Depois tem o jejum parcial, que é a restrição de alguns alimentos. O jejum parcial é a abstinência de certos tipos de alimentos, mantendo uma alimentação leve e saudável. Ele pode durar dias ou semanas e é uma boa opção para quem deseja jejuar por longos períodos sem prejudicar a saúde. Amém? Tem o exemplo do jejum de Daniel, que o jejum de Daniel é abster-se de carnes, pão, vinhos, alimentos libertadores durante os... isso aqui não tem a ver. Então, no jejum de Daniel, basicamente é fruta e legumes. Amém?
é fruta e legume. Não pode ter nenhum tipo de pão, bolo, não pode ter nenhum tipo de carne, amém? Leite acho que também não pode nem acho que nenhum dos jejuns, porque o leite também alimenta, amém? Então o jejum de Daniel é só fruta, legumes. Pode fazer uma sopinha de legumes, só legumes. Pode ter o legume em pedaços ou passado, pode, amém? Na verdade, esse jejum de Daniel até nem é considerado um jejum, mas é considerado um... como é que se diz? Não tenho aqui apontado, mas é... tipo um sacrifício, assim. Tipo, jejum é sacrifício, mas pronto, é quem fala jejum de Daniel, mas tem um outro termo que se usa. Depois tem o jejum de líquidos, apenas bebidas naturais. O jejum de líquidos é a abstinência de alimentos sólidos, permitindo apenas líquidos naturais, sumos, caldos, chás. Esse jejum pode durar de 1 a 40 dias, dependendo da resistência e do propósito da pessoa. Amém? Lembrando que o jejum não tem regras. Qual é a regra do jejum? Cada um faz a sua regra. A minha regra pode não servir para ti, amém? Porque cada um vai fazer dentro das suas limitações, dentro do seu propósito, amém? Jejum não tem regra. Agora, o tempo de jejum, qual é o tempo que a gente tem que fazer o jejum? Então, se for o jejum que nós lemos aqui, o absoluto, sem comida e sem líquidos, esse jejum só pode ser de 1 a 3 dias e nós também temos que saber ler o nosso corpo, amém? Então você vai fazer um propósito, não, quero já fazer de 3 dias, assim de uma vez, quero mesmo um propósito, quero libertar aí não sei o que, tem já assim uma coisa, então queres fazer de 3 dias. Você tá vendo que no segundo dia, estás quase já a morrer, estás a ver já a luz no fundo do túnel, é melhor parar, amém? Porque às vezes nós fazemos propósitos que excedem o nosso, como é que eu posso dizer? Quem não está habituado tem que começar devagar, amém? Por exemplo, eu já faço jejum todos os dias, praticamente, né? Todos os dias de semana, então eu consigo ter uma resistência maior do que quem nunca jejuou e vai começar. Lembrando que quando eu comecei com 3 dias na semana e depois eu aumentei para os 5 dias na semana. A primeira vez que eu fiz mesmo, um jejum de 3 dias, só com líquidos, sem comer nada. No terceiro dia, eu tava tipo, acho que eu já estou a ver já os anjos, a trombeta, acho que eu já estou a ouvir, acho que Jesus já está a voltar. Então eu fiquei assim, mas já faltava poucas horas, eu aguentei, eu disse, eu já não estou a aguentar mais, mas aguentei, graças a Deus consegui. Na segunda vez que eu fiz esse jejum, já não sofri tanto, já não vi a luz no fundo do túnel. Acho que ainda aguentava mais um dia, mas o meu propósito foram 3 dias. Então, nós vamos aumentando a nossa, como é que se diz? A nossa capacidade, né? A nossa resistência conforme a experiência, vamos assim dizer, conforme o nosso organismo também vai se acostumando àquela abstinência, amém? Esse jejum sem comida, apenas com líquidos. Então, tudo vai depender, amém? Você pode começar, não vou fazer jejum de um dia, por exemplo. Não, vou fazer ainda 24 horas sem comer. Tipo, se você fizer um jejum de 24 horas sem comer, pelo menos beba alguma coisa. Se é a tua primeira vez, né? Tá a começar agora, então vou fazer jejum de 24 horas, mas vou beber só líquidos. Então bebe só líquido e vai vendo. E depois no outro dia já vai fazer, não, vou fazer 2 dias, por exemplo, né? Lembrando que esse jejum de 24 horas só pode ser feito uma vez por semana, de preferência, amém? Não podemos fazer muitos jejuns assim secos, vamos dizer, esses jejuns sem água, sem líquidos. Não podemos fazer, por exemplo, dias muito assim, numa semana fazer 2 vezes, ou 2 dias seguidos, ou dias intercalados, não é bom. Então faz pelo menos uma vez por semana, amém? Depois o jejum de alimentos, né? Ou seja, não está a alimentar, só está a beber líquidos. É mais fácil quando a pessoa está... O que eu quis dizer o jejum de alimentos tem os intervalos. Então, se você vai tomar o pequeno almoço, né? Ou o café da manhã,
e começa o jejum depois do café da manhã, então você vai contar as horas que vai fazer até a próxima refeição. Imagina que seja no próximo café da manhã, já vão ser 24 horas sem alimento. Então precisa de estar com os líquidos, amém? Que é para poder o organismo estar hidratado. Então, o que eu faço é, eu tomo um pequeno almoço e almoço só, eu não janto. Então, a minha última refeição é às 5 da tarde. Então, das 5 da tarde, né, eu vou até o dia seguinte e só como às 11 horas. Então, o meu pequeno almoço, né, o meu café da manhã, é sempre depois das 11. E depois o meu almoço, né, que aí eu depois espero as crianças chegarem da escola, que é para nós termos uma refeição à mesa, todo mundo, né. Aí a gente come a partir das 4, 16 horas, está todo mundo já em casa, a gente come, vai comendo, eu como devagar, né? Até às 17, já sei que às 17 já não como mais nada. E eu fui aumentando, para além de eu ter começado primeiro com 3 dias, eu fazia menos tempo, eu voltava a comer às 8 da manhã, 8 ou 9, por aí. Mas depois eu vi que, não aguento. Então você vai aumentando o sacrifício, né? Quando você vê que já não um jejum com essas horas não te faz efeito, tipo assim, você não fica com fome, então vai aumentando as horas, amém? Agora, se você sofre, porque o jejum a gente precisa de sentir, a gente precisa ter fome, ter vontade de comer, tem que ter aquela luta de tipo, não vou, Senhor, me dá força. Então é preciso, porque isso é um sacrifício e realmente tem que sentir na pele. Na pele não, no estômago mesmo. O estômago tem que sentir. A alma tem que sentir, tem que se pôr no seu devido lugar. Amém? O que é que se deve fazer enquanto está a jejuar? A gente tem que estar em espírito de oração. Em espírito de oração. O que significa espírito de oração? Para além da gente fazer a oração mesmo de ajoelha, senta, ora de pé, ora deitado, a oração também não tem regra, não. Só a oração que é de joelho que é ouvida. Orar é falar com Deus. Então, independentemente de onde a gente estiver, tá tomar banho, falar com Deus. Então, não tem regra de tipo, não posso orar deitada. Ora. O importante é orar. Então, durante o jejum, a gente tem que estar em espírito de oração. O espírito de oração é o quê? Mesmo que você não esteja naquela oração consciente de tipo, vou ajoelhar, eu vou parar aqui, vou começar a orar. O que você tiver a fazer, você tem que estar em espírito de oração. Por exemplo, você está em pensamento, a orar em pensamento. Você está a orar em línguas. Para quem já foi batizado com o Espírito Santo e tem o dom de falar em línguas, então vai orar em línguas. Você vai colocar um louvor. Logo, você está a ouvir o louvor e você vai louvar. Você está em espírito de adoração. Amém? Então estás ali a louvar, estás a orar no louvor, a adorar no louvor, amém? Então precisamos estar neste ambiente. Você não vai ficar tipo, estou de jejum e vou ver Big Brother, não vou assistir a novela de não sei o quê, não vou ver filme de terror, vou ver não sei o quê. Então essas coisas precisam ser cortadas, amém? Então se o teu jejum é de 24 horas, você vai ficar em 24 horas sem ver nada na televisão, ou seja, tudo que se faz é para edificar o espírito. Então você está a jejuar, você vai assistir alguma coisa que vai edificar o teu espírito. Você vai ver uma série bíblica, por exemplo, vai assistir The Chosen, vai ver um filme de fé, né, que fala sobre fé. Todas as coisas que a gente faz tem que ser para edificação. Vai pegar um livro cristão, vai ler a Bíblia, vai orar. Amém? Então, durante esse espaço de jejum, temos que estar a fazer isso. Não podemos estar a fazer. A amiga ligou para fofocar. A fulana, sabe o que? Amiga, não posso falar. Amém? Então, temos que cortar todas as coisas da carne, vamos assim dizer. Nós estamos em espírito agora, a trabalhar para o espírito, a fortalecer o espírito. Então, precisamos de nos focar nisso. Amém? Aí, meu irmão, minha irmã, quando você fizer o jejum, se você ainda não faz, você fizer, você vai me contar como é que foi a tua experiência e você vai ver como vai mudar a vida. Eu não sei explicar, é sobrenatural. Vou dar só um exemplo. Quando eu fiz o jejum de 3 dias, quando fui beber, eu fui fazer um chá, acho que foi no 3º dia, quando eu estava já ver a luz do fundo do túnel, eu estava já ouvindo a trombeta nesse dia mesmo. Fiz um chá de fruta. Não podia pôr açúcar, né? Eu bebi aquele chá
e eu estava a sentir aquele chá super doce. Eu disse, não pode. Se não fosse eu a fazer o chá, eu ia dizer que alguém pôs açúcar no chá. Eu jurava que alguém tinha posto açúcar no chá, mas eu preparei o chá, eu não pus uma gota de açúcar e o chá estava doce. Por que eu senti isso? Porque as minhas papilas gustativas, estou a falar do físico, ainda não estou a falar do espiritual. As papilas gustativas estavam tão apuradas, tão sensíveis, que eu conseguia sentir a doçura das frutas do chá. Então, isso é o físico. Como o físico, tu quando fores comer, tu já vais saborear a comida de uma maneira diferente. Você vai ficar sensível ao tempero, tudo. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. O teu espírito vai ficar exatamente com a mesma sensibilidade. Então, há coisas que você vai sentir, você vai ficar tipo... Você já vai saber quando falar, quando não falar. Depois tem isso também, durante o jejum também temos que controlar o que nós falamos, amém? Se você ainda é um cristão que fala palavras ofensivas, você vai parar. Com vontade ou sem vontade, você vai parar. Com jejum, se você ainda ofende, vamos nos falar em Angola como ainda disparatas, vais parar de disparatar, não tem como. Amém? Então, para além do próprio controle que nós vamos tendo enquanto estamos a fazer o jejum, de controlar as palavras, controlar o que nós ouvimos, controlar o que nós vemos, então, quando a gente acaba de jejuar, então começa a sensibilidade. Você ouve a voz de Deus, você fica tipo, não, acho que é Deus mesmo que falou. Se você tinha dúvida, agora vai começar a ter certeza. Você vai ler a Bíblia, você vai entender de uma forma que você nunca entendeu. Amém? É que as coisas acontecem de uma forma extraordinária e só vivendo essa experiência para realmente nós entendermos o que eu estou a falar de facto, amém? Mas o que? Não sei se tem alguma coisa, né? Volto a perguntar. Se alguém tem alguma dúvida, eu penso que já falei tudo. Sim, aqui eu tenho alguns passos essenciais, né? Definição do tipo e duração, ou seja, nós temos que definir logo no início que tipo de jejum vamos fazer. Vamos fazer o seco, sem comida, sem bebida ou sem líquido. Vamos fazer uma vez, uma alimentação por dia. Vamos fazer 2 alimentações por dia e ficar X horas. O meu jejum acho que faz 18 horas. Acho que é isso, por aí. Eu como às 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 18 horas. Quase 20 horas. Então é por aí. Então a gente tem que definir primeiro o tipo de jejum, a duração do jejum. Temos que estabelecer o propósito, amém? Temos que saber, vou jejuar porque quero me libertar de um vício, quero me libertar de uma mania que está agarrada na minha espinha. Enfim, quero jejuar pela vida de alguém, amém? Quero ter mais conexão com Deus, quero estar mais próxima de Deus, quero estar mais firme na palavra. Até agora tento, mas não consigo, então quero estar mais firme, quero aprender, quero entender melhor, quero ouvir a voz do Espírito Santo. Então tem muitos motivos, amém? Que nos levam a jejuar. Então você precisa de definir este motivo ou este propósito, planejamento e comunicação. Ter uma data e horário estabelecidos permite um preparo mental e psicológico adequado. Além disso, se necessário, avise as pessoas que convivem com você para evitar situações que possam interferir no jejum. Isso é importante, isso é um ponto importante. E até algo que me traz aqui, algo que é bom falar. Nós aprendemos, né, na Bíblia, tem uma passagem que eu acho que foi Jesus que falou com os discípulos, que quando jejuarem, para não fazerem como os fariseus, porque os discípulos perguntaram a Jesus como jejuar, né? E Jesus diz, olha, quando jejuarem, não façam como os fariseus, que saem com a cara toda abatida, tristeza, quase que rasgam as roupas de tanto coisa. Então não façam isso. Então muitas pessoas entendem com esta palavra que nós não devemos falar a ninguém que estamos a jejuar, e isso é um erro.
Não é isso que Jesus disse. Jesus simplesmente disse com essas palavras que nós não devemos ficar já tipo, ai, tens o que, Mara? Ai, estou mesmo a jejuar, estou a passar mal, estou a... E depois todo mundo tem que saber já que eu estou a jejuar por causa da minha cara de falecida, já estou tipo estou mais para lá do que para cá. É isso que Jesus não quer que se faça, esse show. Amém? Agora, em casa você deve comunicar, vive com o pai, com a mãe, você fala, mãe, pai, não vou comer porque estou de jejum. Assim ninguém te chateia, mas não está comendo por quê? Está com depressão, está com não sei o quê. Te deixaram no namorado ou namorada, enfim, eu tenho um problema. Você vive com o marido, né, com o esposo, com a esposa, tem que comunicar, amém? Que é para evitar das pessoas ficarem preocupadas e evitar das pessoas estarem a te oferecer comida, porque quando você está de jejum, todo mundo quer dar festa, todo mundo quer te oferecer comida. No trabalho nunca te ofereceram comida, vão começar a te oferecer, na escola, então tem isso, amém? Então você, de uma forma gentil, vai dizer, não, obrigada, não vou poder comer. Mas não queres por quê? A pessoa não se sentiu ofendida, você pode dizer, estou de jejum, não tem problema nenhum, não anula, não estás a show, né, tipo a dar show off, né, como se fala, não quero aparecer que faço muito jejum. Não é neste sentido, você está a comunicar à pessoa que não vai aceitar o chocolate, o bolo que a pessoa está a oferecer porque está de jejum, amém? Você a fazer isso, nós também ensinamos, também educamos as pessoas, também mostramos que não, nós somos cristãos e nós, né, fazemos isso porque, caso a pessoa pergunte, por exemplo, mas tu está fazendo jejum porque os muçulmanos fazem jejum porque qual é o dia? Se alguém se lembra, qual é o coisa? Tem um dia, eles fazem 40 dias de jejum, uma época do ano, acho que é em abril. Então, para não perguntar se é muçulmana e coisa assim, mas vai fazer, já não me lembro qual é a festividade que eles fazem, do que fazem o jejum. Então você fala, não, é diferente, o nosso jejum é para, tipo, estou a fazer porque quero me aproximar de Deus. Ou então você pode dizer os N motivos que a pessoa pode, né, pode fazer o jejum. Ramadã, então você pode dizer, não, nós jejuamos para isso, para aquilo, então, e estás a educar, amém? Estás a ensinar a pessoa que não é cristã ou que é cristã e não sabe, amém? Então é uma forma também de testemunhar, amém? Então vamos tirar esse conceito de que, não podemos falar a ninguém, temos que guardar para nós as 7 chaves. Não é esse o objetivo, amém? A comunicação, início com oração e oração de apresentação, ou seja, sempre vou ler, ao iniciar o jejum, faça uma oração de entrega, consagrando este tempo a Deus e pedindo força para permanecer firme. O jejum não é apenas um ato físico, mas uma batalha espiritual exigindo resiliência e determinação. Isso é um ponto muito importante. Sempre que a gente vai começar, imagina, acabaste uma refeição e vais começar o jejum, ou acordaste, a partir de agora não vou comer nada hoje, acordei agora, vou abrir já o meu jejum. Então você vai fazer uma oração. Senhor, eu entrego esse jejum, eu entrego esse tempo de consagração, eu entrego esse tempo de purificação, Senhor, nas tuas santas e benditas mãos, Pai amado. Me ajuda nesse processo. Eu sei, Senhor, que não será fácil, mas contigo eu posso tudo, Pai amado. Ajuda-me, Senhor. Fala, Senhor, por favor, não me deixa ficar com fome. Faz a tua oração, amém? Lembra, você é filho, filha amada do Pai, então tem intimidade com o Pai. Ora com sinceridade, com as palavras que te vierem à cabeça, amém? A oração não tem regra, tipo, não tens que orar assim. Então, faz essa oração de entrega, Senhor, me ajuda nesse processo, Senhor. Repreende, meu Pai, todo espírito de ataque contra minhas emoções, repreende, Senhor, toda a vizinha que trouxe aqui um bolo na minha porta. Amém? Então é isso, é necessário fazer essa oração do início e também fazer a oração da entrega, amém? Você terminou, vai
comer agora. Então, Senhor, obrigado, Pai Santo, por me ajudar nesse período, Senhor, que não tenha sido em vão, Pai Santo, que tenhas recebido esse sacrifício, esse propósito, Pai amado, como um aroma suave ao teu nariz, Pai Santo, que não tenha sido em vão, meu Pai, que eu consiga, né, essa libertação, ou consiga essa alma, eu estou a jejuar por alguém, amém? Então, entregar sempre o jejum com oração, amém? Flávia, tá rindo, é verdade, tem sempre alguém que quer te oferecer comida no jejum. Depois o nariz também fica apurado. Você que nunca sentiu o cheiro da comida da vizinha, vai começar a sentir, vai falar, a vizinha tá a fazer frango, não tá a fazer peixe, você começa já a sentir, não, tá a cheirar pipoca, tá Isso é espiritual, tá? Tem que repreender, amém? E aí pedir a Deus que é para dar mesmo resiliência, Senhor, que eu consiga terminar esse propósito, que não seja em vão. E se, irmão, se você por algum motivo sentir, né, fraqueza, não estou aguentando, pode parar. Deus não vai te condenar, Deus não vai mandar uma flecha, basta ver já uma luz, vai falar, a flecha tá já cair na minha cabeça. Não vai acontecer isso, amém? Deus não vai te castigar porque você, não, Deus castiga, não existe isso, amém? Deus entende que nós estamos num processo, amém? Entende que nós estamos ainda fracos espiritualmente, mas Ele vai nos fortalecer, amém? Mas tenta com a tua força, tenta mesmo o máximo conseguir terminar esse propósito, mas por algum motivo você não conseguir, pede perdão, Senhor. Eu peço perdão, Pai Santo, eu não consegui terminar, mas eu quero fazer. Então deixa mais 1 ou 2 dias, começa de novo, amém? Até você conseguir, você vai conseguir em nome de Jesus, amém? Deus vai te fortalecer. Havia algo que eu queria falar, eu acho que eu me perdi. Tudo bem cheiroso, é verdade, Flávia, tudo cheira. Prática de oração, adoração e foco espiritual. Durante o jejum, a oração, a adoração e a leitura da palavra são fundamentais. Sem essas disciplinas, o jejum se torna apenas uma abstinência alimentar, perdendo seu valor espiritual. Evite distrações e mantenha-se conectado com Deus. Amém? Então é aquilo que eu já tinha falado, o que é que nós devemos fazer durante o jejum, enquanto estamos de jejum, o que é que devemos fazer? Eliminar toda a distração, amém? Encerramento com oração de gratidão. Ao concluir o jejum, faça uma oração de entrega e gratidão, reconhecendo reconhecendo o que Deus fez durante esse período. Encerre com equilíbrio, retomando a alimentação gradualmente, refletindo sobre o aprendizado e crescimento espiritual alcançado. Ou seja, uma pessoa que ficou 24 horas sem comer, só beber líquidos, né? Então não vai pegar, vai já comer já uma feijoada. Não, eu tô com muita fome, então preciso de comer um bom prato de feijoada. E depois vai passar mal, vai falar, não, o demônio, não é o demônio, é mesmo você que fez mal. Então só tá saindo um jejum, dependendo, né? Por exemplo, o meu jejum eu sempre quebro com um pequeno almoço, né? Então eu termino e vou comer o pequeno almoço normal que eu como, pão com ovo e bebo café, por exemplo, né? Então, porque eu fico horas sem comer, mas não é muito tempo e não é um jejum seco, eu vou bebendo líquidos, né? Então, mas quem vai ficar sem comer durante muitas horas, sem líquido durante muitas horas, então precisa de ir, faz uma canjinha, uma sopinha, amém? E vai introduzindo o alimento sólido assim aos poucos, durante o dia mesmo, amém? É só a primeira refeição que nós precisamos ter um cuidado especial. Amém. Aleluia, Jesus. Bem, acho que está tudo dito. Dentro do que foi falado, dentro do que foi aprendido, quero saber se tem aqui alguém com vontade de jejuar. Com vontade não precisamos de pessoas com vontade, porque jejum ninguém tem vontade, né? Mas que queiram fazer, que é para nós fazermos aqui já um propósito. Cada um pode ter o seu propósito, mas fizemos em coletivo, amém? Sempre é melhor, nos fortalecemos, nos ajudamos, amém? Então quero saber se tem alguém disposto aqui a fazer. Aleluia, Jesus. Amém? Se alguém quiser, e se quiser escrever agora, tudo bem. Se não quiser depois me chamar no off,
no direct, né? Pode, e a gente faz sem problema, porque depois vão contar os testemunhos. Aleluia, Jesus. Amém, tia Judith. Vamos fazer jejum. Vamos fazer sim. Mais alguém que queira fazer? Aleluia. Ficou alguma dúvida? Alguém tenho feito uma vez ao mês por uma semana e acaba com a vigília. Faz uma semana de jejum todos os meses e acaba com a ou seja, entrega o jejum na vigília. É isso, Flávia? Ok. Amém. Todo jejum é válido. Amém? Aleluia, aleluia. Amém. Se não tiverem dúvida, não... ok. Boa. O importante é fazer jejum. Tem que fazer, cristão, tem que fazer jejum. Tem que ser uma prática. Temos que fazer. Amém? É o que eu disse aqui, as coisas que nós não conseguimos fazer, as coisas de Deus que nós não conseguimos fazer porque não conseguimos, porque é espiritual. O diabo não quer que nós comecemos a ler a Bíblia. Ele não quer, ele quer mesmo nos manter cegos. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a aprender as verdades. Nós saímos do engano, saímos das mentiras, tudo aquilo que nos enganaram, tudo aquilo que nós víamos ou ouvíamos e pegamos e assumimos que aquilo era uma verdade. E quando começamos a ler a Bíblia, descobrimos que afinal era mentira. E a gente já estava a praticar aquilo. Às vezes a gente não praticava as coisas que devia. Amém? Então, quando a gente começa a despertar, a entender, amém? Então, abre, para além de abrir o nosso entendimento, abre os nossos olhos. Nós começamos a abrir o olho das pessoas também que a gente está vendo que estão cegas, amém? Então, por causa da Bíblia conter a verdade, conter a palavra de Deus, amém? Mostrar o caminho que leva a Deus. Então o diabo causa esses obstáculos na vida da pessoa, cria essas barreiras de entendimento. Então é por isso que o jejum é importante para realmente quebrar essas barreiras, amém? Aquilo que nós lemos. Então, se você é uma pessoa que está com dificuldade, eu tento orar, eu até vou mesmo para orar, mas não consigo, as palavras não saem da minha boca. Eu sinto como se tivesse algo a tapar a minha boca. Eu pego a Bíblia, vejo tudo fusco, ou fico com sono. São coisas que precisam de ser quebradas e é quebrado com jejum. É quebrado com jejum, não tem força aqui, não tem, não, porque não estás a ler, porque não tens vontade, porque não, é mesmo com jejum que se quebra esses obstáculos, amém? Essas correntes. Então, eu depois te ajudo, eu depois vou te mandar uma mensagem, que é para, ou vou te ligar amanhã, se calhar, que é para a gente combinar e vamos fazer, vamos ver qual é o jejum, né? Que a gente vai fazer, quantos dias. E vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Vamos então encerrar nossa live. Espero que vocês tenham absorvido, que não mais esponja toda essa informação preciosa, amém? Vinda do alto, porque isso aqui só Deus mesmo para nos dar esse maná quentinho, amém? Vamos orar então para encerrar a live amanhã. Amanhã é sábado, né? 20 horas, amém? Aleluia, estaremos aqui às 20 horas. Ok, eu convido você que puder a fechar os olhos. Vamos orar para encerrar a live, amém? Para encerrar esse momento aqui. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai amado. Obrigado, Senhor. Te damos graça, te bendizemos, Pai, por tudo, Pai Santo, que derramaste nas nossas vidas no dia de hoje, na noite de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse alimento, esse maná quentinho, fresquinho, vindo do céu, Pai Santo, direto, meu Pai, para o nosso espírito, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por
tudo que tens feito em cada um de nós, Pai Santo. Obrigado, Pai Santo, pela vida deste meu irmão, desta minha irmã aqui presente na live, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, eu te bendigo, eu te exalto, Senhor, porque só tu, Pai Santo, és digno de toda a honra, toda a glória, Pai Santo. Só tu, Pai Santo, é que fazes, meu Pai. Só tu, Pai Santo, é que abres as portas, abres o entendimento, Senhor, a compreensão, Pai Santo. Só tu convences, Senhor. Então, Pai amado, toda a honra, toda a glória, poder e exaltação sejam dadas a teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, Pai Santo. O Senhor tem sido fiel, Pai amado, em cada palavra, meu Pai, em cada libertação, cada cura, Pai Santo, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nosso meio, Pai Santo. Pois nós cremos, Senhor, que o teu poder não será só manifesto em nós, meu Pai, mas será manifesto através de nós e será visível, meu Pai, a todos aqueles que convivem conosco, Pai Santo. Tu és tão bom, tão bondoso, tão amável e misericordioso, Pai Santo, que quando tu entregas, não entregas só para um, mas entregas para casa, Senhor. É assim que eu vejo, Pai amado. Eu não vejo 1, 2, 3, 7 pessoas, 8 na nossa live, Senhor. Eu vejo casas, eu vejo famílias a serem alcançadas, Senhor. A minha visão, Pai Santo, é aberta como de uma águia, Pai Santo. E eu vejo além do que os meus olhos carnais podem ver, Senhor. Eu vejo famílias a serem restauradas. Eu vejo famílias a serem libertas. Eu vejo famílias a serem alcançadas. E famílias, meu Pai, almas, meu Pai, ganhas para o teu reino, Senhor. E tudo, Pai Santo, és tu que fazes, Senhor. Eu não sou nada, meu Pai. Eu sou apenas, meu Pai, uma ferramenta nas tuas mãos, Senhor, que eu me disponho, Pai Santo, e me entrego para que o Senhor me use, Pai Santo, e faça de mim, meu Pai, o que bem te apraz, Senhor. Eu sou uma flecha nas tuas mãos, Pai Santo, e irei para onde me lançar, Senhor. Do mesmo jeito, Pai Santo, eu vejo cada irmão, cada irmã que se predispõe, meu Pai, que tira um tempo, meu Pai, para estar aqui a ouvir a tua palavra, a ouvir os teus ensinamentos, Pai Santo. Eu também os vejo como uma flecha nas tuas mãos, Senhor. Eu vejo grandes coisas que o Senhor irá fazer, meu Pai. Eu te peço que o Senhor abra as comportas do céu, Pai Santo, que o Senhor derrame sobre cada vida, meu Pai, bênçãos sem medida. Bênçãos sacudidas, recalcadas, transbordantes, meu Pai, e sem medida, Pai Santo, para cada vida, meu Pai, para cada casa, cada família, meu Pai, de cada pessoa, Senhor, que tira esse tempo para ti, Senhor. O Senhor, meu Pai, eu sei que a tua palavra não volta vazia, e coisas, meu Pai, ainda veremos, Senhor. Veremos, Senhor, muita coisa vindo, meu Pai, desses momentos que estamos contigo, desses momentos que estamos, Pai Santo, aos teus pés, meu Pai. Te agradecemos, Pai amado, pela tua presença, Senhor, que é sempre agradável, sempre palpável, meu Pai, ao nosso lado, Pai Santo. Te agradecemos, Pai Santo, por tudo que és, por tudo que fazes e ainda irás fazer nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nessa hora que o Senhor tome nas tuas santas e benditas mãos a vida, a noite, os sonhos, os projetos, meu Pai, as famílias de cada pessoa aqui presente, Senhor. Que o Senhor os alcance de uma forma sobrenatural, Pai Santo. E que, Pai amado, nós possamos ter uma noite de descanso, uma noite, Pai Santo, restauradora, meu Pai. E que amanhã, meu Pai, o dia seja uma bênção, Senhor. Que o teu Espírito esteja conosco na ida, na volta e aonde estivermos, Senhor. Assim eu oro, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor que fez mais um dia para nós. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo Jesus
E se o Senhor Jesus não voltar, amanhã estaremos juntos às 20 horas. Amém? Fiquem todos com Deus. Um beijo grande. Uma noite feliz para todos.